Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, de leitura e prática da nossa lição de Um Curso em Milagres. E hoje nós vamos receber juntos a lição 259. Que eu me lembre de que não existe pecado. Vamos juntos receber o nosso tema de especial pertinência, que está nos acompanhando nessas lições, que é o texto 4. O que é o pecado? Eu sinto de te fazer o convite de estar aqui agora, verdadeiramente. Que essa seja a nossa escolha e que juntos aqui a gente entregue toda a expectativa sobre o que parece ser esse dia, todas as certezas que nós temos sobre isso, de todos os compromissos que parecem ocupar a nossa agenda hoje. A gente simplesmente entregue essa ideia de tempo, de mundo, aqui nesse instante, e que a gente se lembre aqui agora da nossa oração por milagres na nossa mente. E esse dia é uma ferramenta que a gente se lembre agora da nossa função e vamos juntos. O que é o pecado? Pecado é insanidade, é o meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. E estando louca, vê ilusões onde a verdade deveria estar e onde realmente está. O pecado deu olhos ao corpo, pois para aqueles que não têm pecado, o que há para contemplar? Que necessidade têm eles da visão, da audição ou do tato? O que ouviriam ou tentariam agarrar? O que perceberiam com os sentidos? Ter sensações não é conhecer. E a verdade só pode ser preenchida com o conhecimento e com nada mais. O corpo é um instrumento feito pela mente nos seus esforços para enganar a si mesmo. Seu propósito é lutar, mas a meta da luta pode mudar. E agora o corpo serve para lutar por um objetivo diferente. O que busca agora é escolhido pelo objetivo que a mente adotou para substituir a meta do auto-engano. A verdade pode ser o seu objetivo tanto quanto as mentiras. Nesse caso, os sentidos buscarão testemunhas do que é verdadeiro. O pecado é o lar de todas as ilusões
que só representam coisas imaginárias, geradas por pensamentos que não são verdadeiros. São a prova de que o que não tem realidade é real. O pecado prova que o Filho de Deus é mau, que a intemporalidade tem que ter um fim, que a vida eterna tem que morrer. E o próprio Deus perdeu o Filho que ele ama, ficando apenas com a corrupção para completar a si mesmo. A vontade de Deus foi para sempre superada pela morte, o amor decapitado pelo ódio, e nunca mais haverá paz. Os sonhos de um novo são assustadores, e o pecado, de fato, parece aterrorizar. E, no entanto, o que o pecado não, o que o pecado percebe não passa de um jogo infantil. O Filho de Deus pode brincar de tornar-se um corpo, uma presa para o mal e para a culpa, tendo apenas uma pequena vida que terminará na morte. Porém, enquanto isso, seu Pai o ilumina e o ama com amor eterno, que as suas pretensões não podem mudar de forma alguma. Por quanto tempo, ó Filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado? Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de criança cheios de pontas afiadas? Em quanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje, talvez. Não existe pecado. A criação não pode ser mudada. Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, ó Filho Santo de Deus? Até quando? Hum. Lição 259. Que eu me lembre de que não existe pecado. O pecado é o único pensamento que faz a meta de Deus parecer inatingível. O que mais poderia nos cegar para o óbvio e fazer com que o estranho e o deturpado aparentem mais clareza? O que mais, senão o pecado, gera os nossos ataques? O que mais, senão o pecado, poderia ser a fonte da culpa, exigindo punição e sofrimento? E o que mais, senão o pecado, poderia ser a fonte do medo, obscurecendo a criação de Deus, dando ao amor
os atributos do medo e do ataque. Pai, hoje eu não quero ser insano. Não quero ter medo do amor, nem buscar refúgio no seu oposto, pois o amor não pode ter nenhum oposto. Tu és a fonte de tudo o que existe, e tudo o que é permanece em ti, e tu estás em tudo o que é. Uau, vamos juntos ficar uns minutinhos aqui em silêncio, sentindo tudo que está aqui, junto com o Espírito Santo, com Jesus. Que eu me lembre de que não existe pecado.
O pecado, essa crença que todos nós temos na separação, é, traz em si, digamos, a culpa. Então, todos nós estamos identificados com isso, que acreditamos que a separação é real, que nós pecamos contra Deus, que nós nos separamos de Deus, carregamos a culpa. A culpa, ela, ela vem dessa crença, né? Muito, muito, muito inconsciente, né? Então, como é uma culpa profunda e inconsciente, que a gente não aceita, a gente não quer olhar para essa culpa porque a gente acredita que ela é real, a gente projeta ela. E estamos sempre é, experimentando essa culpa de forma consciente ou inconsciente. Quando a gente projeta, parece muito, né, que, que algum evento específico me trouxe culpa, né? Eu fiz alguma coisa que agora me faz culpada, enfim. Mas é uma culpa que já está sendo escolhida na nossa mente, a cada instante. E como a gente acredita, né, que a gente se separou e essa culpa ela tá latente no nosso inconsciente, a gente vive em estado de defesa. Porque como a gente acredita que a gente é muito culpado, a gente acredita também, né, de forma muito profunda e inconsciente, de que a punição ela está à beira, assim, nos espreitando, né? A gente acredita que há uma punição sobre isso. Então, a gente vive em estado de defesa, porque a gente vive entre aspas, né? A gente está sempre em estado de defesa por conta dessa culpa. E defesa, no sistema de pensamento do ego, é ataque. O ego, ele se defende atacando. Então, olha como isso é complexo, né? E ao mesmo tempo simples, assim, quando a gente olha com o Espírito Santo, o desfazer disso fica perto, assim, fica. Não porque a gente sabe, mas porque a gente se lembra de que Ele está com a gente, né? Que Jesus caminha ao nosso lado. Então, a gente está sempre se defendendo. E às vezes isso fica mais contrastante, fica mais didático, mais claro. Então, por isso que o nosso irmão é o nosso Salvador, porque ele vai deixar isso, né? Ele vai ensinar isso para a gente de uma forma mais contrastante para que a gente possa ver mesmo, né? Para que isso chame a nossa atenção. Então, tem um trecho aqui de uma sessão do livro texto que me veio à mente, que é a sessão 2 do capítulo 19, Pecado versus Erro. E aí ele diz assim, no parágrafo 1, na sentença 6: é essencial que o erro não seja confundido com o pecado, e é essa distinção que faz com que a salvação seja possível, pois o erro pode ser corrigido e o errado acertado. Mas o pecado, se fosse possível, seria irreversível. Quer dizer, se a separação fosse possível, né, pecado que é essa crença na separação, se isso fosse possível, seria irreversível.
A crença no pecado não pode deixar de estar baseada na firme convicção de que as mentes, não os corpos, podem atacar. E dessa forma, a mente é culpada e para sempre assim permanecerá, a não ser que uma outra mente, que não faça parte dela, possa lhe dar a absolvição. O pecado pede punição, assim como o erro pede correção. E acreditar que punição é correção é claramente insano. O pecado não é um erro, pois o pecado implica em uma arrogância que falta à ideia de erro. Pecar seria violar a realidade e ter sucesso. O pecado é a proclamação de que o ataque é real e a culpa justificada. Ele assume que o Filho de Deus é culpado, tendo assim tido sucesso na perda da sua inocência e fazendo de si mesmo algo que Deus não criou. Assim, a criação é vista como se não fosse eterna, e a vontade de Deus fica aberta à oposição e à derrota. O pecado é a grande ilusão subjacente a toda a grandiosidade do ego, pois através dele o próprio Deus é mudado e refeito como um ser incompleto. O Filho de Deus pode estar equivocado, pode enganar-se, pode até mesmo voltar o poder de sua mente contra si mesmo. Mas pecar, ele não pode. Não há nada que ele seja capaz de fazer que possa realmente mudar a sua realidade de forma alguma, nem fazer com que ele seja realmente culpado. Que se o pecado fosse real, a separação seria real, o corpo real, eu, filho de Deus, à parte da minha fonte, criei um mundo à parte, vivo à parte do amor que me sustenta. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu não sou filho, eu sou Deus. Separado, eu sou um ser separado. Então, não há nada que ele seja capaz de fazer que possa realmente mudar a sua realidade de forma alguma. Então, a gente pode se equivocar, a gente pode se enganar, a gente pode pensar que tem culpa, a gente pode pensar que se separou, a gente pode se enganar, mas isso nunca realmente será real. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Então, não há nada que ele seja capaz de fazer que possa realmente mudar a sua realidade de forma alguma, nem fazer com que ele seja realmente culpado. Isso é o que o pecado quer fazer, pois tal é o seu propósito. Sim, você é culpado, sim, você é um corpo, sim, você morre, sim. Sim, Deus está muito bravo com você. Culpa, medo, punição, culpa, medo, pecado, culpa, medo, pecado. Né? Então, esse é o propósito, né? No entanto, apesar de toda a selvagem insanidade inerente a toda a ideia de pecado, ele é impossível, pois o salário do pecado, o salário do pecado é a punição, né? Então, como eu acredito que eu pequei, né, contra Deus, e acredito, estou pensando nisso, eu também acredito que Deus está vindo ao meu encontro para me punir. E a punição que eu acredito que Deus vai me trazer é a morte.
Por isso que a gente tem tanto medo de Deus. Por isso que a gente tem medo do amor. Porque a gente acredita que quando ele nos encontrar, que é a história que o ego conta, ele vai nos matar, ele vai nos punir, porque nós pecamos contra ele. Então, o salário do pecado, pois o salário do pecado é a morte. E aqui o é, ele está em itálico. Ele é, mas não é. Ele é porque você acredita. Ele está só dizendo de forma didática, ó. Você acredita que o salário do pecado é a morte, que Deus vai te encontrar, que o seu pai vai te encontrar e te punir com a morte. E como pode o imortal morrer? Mais uma vez, ele está lembrando da nossa realidade, da nossa verdadeira identidade. Então, é muito importante a gente olhar para isso, porque o pecado, ele é essa ideia de pecado, essa crença, né, no pecado, automaticamente a culpa, ela tá introjetada nisso. Ela é a nossa dinâmica aqui, é tudo que nós fazemos aqui, toda decisão prática, tudo que a gente faz, pensa, é movido por essa culpa. Culpa, medo, pecado. Culpa, medo, pecado. Culpa, medo, pecado. Então, daí vem essa é a insanidade, né? E essa oração, ela é perfeita para a gente se lembrar de que pecado não existe, de que não existe pecado. Pai, hoje eu não quero ser insano. Olha, vou repetir. Pai, hoje eu não quero ser insano. Não quero ter medo do amor, nem buscar refúgio no seu oposto, pois o amor não pode ter nenhum oposto. Tu és a fonte de tudo o que existe, e tudo o que é permanece em ti, e tu estás em tudo o que é. Amém. Vamos juntos aceitar, pedir muita ajuda. Esse irmão mais velho que já percorreu esse caminho e sabe que nada aconteceu, que sabe que o pecado não existe e ele está disponível e nos guiando a cada instante, a cada instante. Então, vamos juntos. É isso. Um lindo dia a todos e até amanhã. Tchau.